Olá pessoal, continuando aqui o nosso estudo, vamos falar hoje sobre a integração de algumas funções envolventes trigonométricas. Então, nosso foco aqui serão as funções trigonométricas. Bom, primeiramente, as integrais, seno de u du, elevado, sendo que o seno está elevado a um valor n, e integral de cosseno de u du, sendo que o cosseno também está elevado a um número n, onde n é um inteiro positivo. Então, nesse caso aqui, nessas integrais podemos usar artifícios de cálculo com auxílio de identidades trigonométricas. Então, aqui nós já chegamos no conceito mais básico, mais fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado de um ângulo. Aliás, o seno ao quadrado de x, de um valor x, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Geralmente, alguns livros trazem θ, Então, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1, sendo esse θ ou esse x um ângulo, Então, por exemplo, seno de 30 graus, Seno ao quadrado de 30 graus mais o cosseno ao quadrado de 30 graus é igual a 1. E assim por diante. Então, aqui, seno ao quadrado de x, manipulando essa equação, vai ser igual a 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. O que aconteceu aqui? Nós apenas isolamos o seno ao quadrado de x. Então, o 1 continua onde ele estava na igualdade, E nós passamos aqui esse cosseno ao quadrado de x, para o lado depois da igualdade. E aí, dividimos por 2, E também podemos fazer isso com o cosseno ao quadrado de x, E aí, então, nós temos cosseno ao quadrado de x, que vai ser 1 mais cosseno de 2x sobre 2, Então, visando a aplicação, isso aqui, é visando a aplicação do método de substituição. Os exemplos que seguem ilustram os dois possíveis casos, quando n é um número ímpar e quando n é um número par. Então, nós temos casos para o número ímpar e para o número par. Essas integrais também podem ser resolvidas com o auxílio das fórmulas de redução ou recorrência. Redução ou recorrência, conforme veremos futuramente. Então, primeiro exemplo, calcular as integrais. Aqui nós temos integral do cosseno de x dx, sendo que o cosseno está elevado à quinta potência. Nesse caso, no lugar desse n aqui que nós tínhamos anteriormente, agora nós temos uma aplicação, nós temos o valor 5. Então, vamos inicialmente preparar o integrando para a aplicação do método da substituição, que nós já vimos. Observamos que o artifício que usaremos é válido sempre que n for um número ímpar. Então, fatorando convenientemente o integrando e aplicando a identidade, temos o seguinte. Então, aqui, cosseno de x elevado à quinta potência vai ser igual ao cosseno ao quadrado de x ao quadrado vezes o cosseno de x. E aí, nós temos 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado vezes o cosseno de x. Aqui, nós fazemos a distribuição, Então, fica 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, mais o seno à quarta de x vezes o cosseno de x. Aqui é aquela ideia, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, Então, aqui, a gente fica com cosseno de x menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, cosseno de x, mais seno de x elevado a 4, vezes o cosseno de x. Então, basicamente, multiplicamos aqui o cosseno de x por todos esses valores, o cosseno de x que estava em evidência, Então, como resultado, como consequência disso, nós temos que a integral do cosseno à quinta de x dx vai ser igual à integral de toda essa equação aqui que nós encontramos, A integral de tudo isso aqui, em relação a x, Então, vai ser a integral do cosseno de x dx menos 2 vezes a integral do seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx, mais a integral do seno à quarta de x vezes o cosseno de x dx. Então, aqui, nós resolvendo as integrais, nós temos o seguinte, a integral do cosseno é o seno, Aqui, passamos o 2/3, para fora da integral, seno ao quadrado de x fica seno ao cubo de x, E aí, o processo da aplicação da tabela de integração para os demais casos, E aí, nós obtemos exatamente
seno de x menos 2/3 vezes o seno ao cubo de x mais 1/5 do seno de x elevado à quinta potência mais uma constante c. Ok? Então, agora o segundo exemplo, a integral do seno ao cubo de 2θ em relação a θ. Então, aqui o θ assume o mesmo papel do x, tá? É a variável a partir da qual nós estamos resolvendo a integral, né? Então, usando o mesmo raciocínio, né? Aqui, ó, o mesmo raciocínio do exemplo anterior, nós temos o seguinte: seno ao cubo de 2θ vai ser igual ao seno ao quadrado de 2θ vezes o seno de 2θ. Então, aqui aplicamos, né, o que a gente viu aqui antes, né, o teorema fundamental, né? Então, seno ao quadrado de x igual a tudo isso aqui, e é exatamente essa aplicação que nós vamos fazer. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de 2θ vezes seno de 2θ. Isso aqui vai ser igual, multiplicando aqui, ó, seno de 2θ vezes 1, seno de 2θ, menos seno de 2θ vezes cosseno ao quadrado de 2θ, vai ser o próprio cosseno ao quadrado de 2θ vezes o seno de 2θ, né? E, portanto, a integral do seno ao cubo de 2θ em relação a θ é igual à integral de tudo isso aqui que nós encontramos, né? Basicamente uma substituição. E tudo isso em relação à variável θ. Então, aqui, integral do seno de 2θ dθ, né? Menos, aqui nós fazemos a separação, né? É a propriedade, uma das propriedades da integração, né? Das integrais trigonométricas. Não necessariamente trigonométricas, né? Uma propriedade das integrais. Quando nós temos soma ou subtração, nós dividimos, né, em 2, 3, quantas forem necessárias integrais. Então, aqui, seno de 2θ dθ menos integral do cosseno ao quadrado de 2θ vezes o seno de dθ, de 2θ, né, dθ. Então, aqui, ó, a integral, né, nós resolvemos aqui a integral do seno de 2θ dθ vai ser menos meio vezes o cosseno de 2θ. E aqui, mesma coisa no outro lado, né? Resolvemos a integral. Então, fica 1/6, né? Fazendo as devidas manipulações, cosseno ao cubo de 2θ e, no final, a constante c, né? Então, agora, integral do seno à quarta de x dx. Bom, nesse exemplo aqui, n é um número par, né? Nós já vimos aqui com os exemplos com os números ímpares, no caso 3, né? E aqui 5. Então, agora nós temos com um número par. Então, na preparação do integrando, usamos agora as identidades 2 e 3 que a gente viu. Então, aqui vai ser o seguinte: o seno de x à quarta vai ser igual ao seno ao quadrado de x, e isso elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 elevado ao quadrado, né? Aí, aqui nós vamos fazer a resolução, né? Elevar tudo isso aqui ao quadrado, utilizando novamente a propriedade, né? Dos binômios. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho 1/4 vezes 1 menos 2 vezes o cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x. Então, organizando a equação, né? 1/4 de 1 menos 2 vezes cosseno de 2x mais 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Aí aqui a gente elimina o parêntese, né, fazendo as devidas multiplicações. Então, eu vou ter 3/8 menos meio vezes cosseno de 2x mais 1/8 vezes o cosseno de 4x. Isso aqui que eu vou calcular agora a integração, né? Essa vai ser a minha integração, a minha integral, aliás, né? Então, portanto, o seno à quarta de x dx vai ser igual à integral dessa equação que eu encontrei, né? 3/8 menos meio cosseno de 2x mais 1/8 cosseno de 4x, isso tudo dx, né? E aí aqui nós resolvemos as integrais, né? Integral de 3/8, 3/8 vezes x, que é sobre x que a gente está analisando. Integral de 1 sobre 2 cosseno de 2x, 1/4 seno de 2x mais integral de 1/8 cosseno de 4x, 1/32 seno de 4x e, no final, a constante c. Então, observamos que o raciocínio usado nesse exemplo, ele é válido para as potências pares, né, que nós temos aqui. Bom, então, as integrais, né,
As integrais agora, seno de u vezes cosseno de u, aqui nós temos a elevação, né? Seno elevado a m de u, cosseno elevado a n de u, du, onde m e n são inteiros positivos, né? Nós temos valores positivos. Então, esse é o nosso próximo caso. Nessas integrais, a preparação do integrando deve ser feita visando a aplicação do método da substituição, da mesma forma que foi feito anteriormente. Então, quando pelo menos um dos expoentes é ímpar, nós usamos a identidade U, 1. E quando os dois expoentes são pares, nós usamos 2 e 3 e, eventualmente, também usamos 1. Então, primeiro exemplo. Quando eu preciso calcular a integral do seno à quinta de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. Observe que aqui eu tenho um expoente ímpar e um expoente par, né? Então, preparando o integrando, nós temos o seguinte. Seno à quinta de x cosseno ao quadrado de x vai ser igual a seno ao quadrado de x ao quadrado, né, vezes o seno de x. Isso aqui por quê? Porque eu vou ter exatamente a propriedade da potenciação, né, que eu multiplico aqui. Então, 2 vezes 2, 4, e aqui o 1. Então, 4 mais 1, 5. Eu tenho seno à quinta de x. Isso aqui vezes o cosseno ao quadrado de x, que eu só repeti, né? Aqui nós aplicamos a propriedade, né, do teorema fundamental. Seno ao quadrado de x ao quadrado fica 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Vezes seno de x vezes o cosseno ao quadrado de x. Apenas repetir o final. Então, agora eu tenho a resolução do binômio, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 1 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, mais cosseno à quarta de x. Isso vezes o seno de x, cosseno ao quadrado de x. E aí a gente tem, né, fazendo as devidas multiplicações aqui desse valor, né? Então, seno de x, cosseno ao quadrado de x vezes 1, ele mesmo. Menos 2 vezes é que a gente multiplica os expoentes, né? Cosseno à quarta de x e o seno de x nós repetimos. E aqui basta fazer a soma, né, dos expoentes. Então, 4 mais 2, 6 cosseno de x, vezes o seno de x, né? Então, portanto, o valor da nossa integral vai ser exatamente essa equação encontrada, né? Então, a integral do seno à quinta de x cosseno quadrado de x dx vai ser igual a tudo isso aqui que a gente encontrou em relação ao próprio x, né? Aqui nós podemos repartir em 3, né? Primeiro essa integral antes do sinal, depois essa e a terceira, né? Então, primeiro eu vou ter a integral do cosseno quadrado de x seno de x dx, né? Depois, menos 2, eu coloco para fora da integral, cosseno à quarta de x, seno de x, dx. E, por fim, uma terceira, cosseno à sexta de x, vezes o seno de x, dx também, né? Então, resolvendo tudo isso aqui, né? A partir daqui, né? Integral do cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x, a gente tem menos 1/3 cosseno ao cubo de x mais a resolução da segunda, 2/5 vezes cosseno à quinta de x, e a terceira, né, menos 1/7 do cosseno elevado à sétima potência de x mais a constante c. Muito bem. Próximo exemplo, né, integral do seno ao quadrado de x vezes o cosseno à quarta de x. Bom, aqui nós vamos preparar, né, então, preparando e integrando, nós temos o seguinte. Seno ao quadrado de x, repetimos, e agora o cosseno à quarta, nós vamos fazer uma manipulação, né? Vai virar cosseno ao quadrado de x e isso aqui elevado ao quadrado, que aí nós usamos a propriedade da potência, né? Agora, aplicando as propriedades lá do início, né, do teorema fundamental da trigonometria, 1 menos cosseno de 2x sobre 2, vezes 1 mais cosseno de 2x sobre 2, e isso elevado ao quadrado, né? Aí agora, nós temos 1/8, né? Fazendo aqui as multiplicações, elevado à potência, utilizando o binômio e todas as propriedades que nós sabemos, né? Obtemos isso aqui, 1/8 vezes toda essa equação. Aí aqui é basicamente o seguinte, no lugar onde eu tenho aqui, ó, o cosseno ao quadrado vezes 2x, eu aplico a propriedade, né, que a gente viu no início,
do teorema fundamental. E onde eu tenho cosseno ao cubo de 2x, eu aplico também, né? Então, eu obtenho isso aqui, 1/8 vezes, entre colchetes eu tenho 1 mais cosseno de 2x menos 1 mais cosseno de 4x sobre 2, menos, e aí abre o parêntese, 1 menos seno ao quadrado de 2x, isso aqui vezes o 2x, né? Resolva aqui essa questão. Resolva aqui usando as multiplicações, né? Eliminando o que tiver que ser eliminado. Nós temos basicamente 1/16 menos 1/16 vezes o cosseno de 4x, mais 1/8 vezes o seno ao quadrado de 2x, cosseno de 2x, né? E eu finalmente chego, quando não há mais reduções a fazer, né? Eu finalmente chego na questão, na equação que eu de fato vou integrar. Então, essa era a minha questão inicial, né? Eu vou ter integral de tudo isso aqui. 1/16 menos toda a questão e em relação a x, né? dx em relação à variável x. Então, aqui nós fazemos as devidas manipulações, né? Resolvendo as integrais. Então, a integral de 1/16 é 1/16 de x, menos a integral de 1/16 cosseno de 4x, é que nós fazemos a multiplicação, né? Tiramos aqui o 4 e tudo mais, então fica 1/64 seno de 4x, mais, né? Resolvendo a última integral, temos isso aqui, mais a constante c, né? Então, é esse o processo que nós realizamos. Aqui nós temos mais um exemplo, né? E antes de passar para a próxima propriedade. Então, no terceiro exemplo, eu tenho dois expoentes pares, né? Então, eu tenho a integral do seno à quarta de x vezes o cosseno à quarta de x dx. Muito bem. Quando m e n são iguais, também podemos usar a identidade. Então, importante isso aqui. Mesmo quando eles são iguais, porque no início a gente viu quando são pares ou ímpares, né? Quando um é par e o outro é ímpar e tudo mais. Ou quando os dois são pares, os dois são ímpares, mas quando eles são iguais, a propriedade também se aplica, que é esse caso, né? Então, eu tenho basicamente seno de x cosseno de x, que vai ser igual a 1 sobre 2 seno de 2x. Né? Essa é a propriedade que eu utilizo, ok? Muito bem. Então, aqui, novamente, nós fazemos a manipulação, né? Seno à quarta de x, cosseno à quarta de x. Nós pegamos meio vezes seno de x e elevamos isso aqui ao quadrado, porque a gente vai obter exatamente a mesma coisa, né? Como eu disse, é só uma manipulação, outra forma de escrever. Aqui nós resolvemos esse binômio, né? Eu tenho 1/16 seno ao quadrado de 2x e isso elevado ao quadrado. Resolvo, que está aqui também, né? Aplicando a propriedade vista lá no início, né? Então, fica 1 menos cosseno de 4x sobre 2, isso elevado ao quadrado. Eu resolvo esse binômio também, né? Aplico nesse caso aqui, ó, onde eu tenho cosseno ao quadrado de 4x, eu aplico a propriedade. E no fim, né, realizando aqui as devidas multiplicações, nós temos a equação que será integrada, né? Então, aqui o mesmo processo. Eu tenho exatamente, ó, essa é a minha questão inicial, a minha integral inicial, né? E aí eu calculo a integral desse resultado que eu obtive. E tudo em relação a x. Mesma coisa que nós já vimos anteriormente. E aqui eu resolvo a integral dessa primeira etapa, depois dessa segunda etapa e dessa terceira etapa, né? E no final nós adicionamos a constante c. Então, integral de 3/128, só multiplicar pelo x, né? Só adicionar o x. Aqui também integral do cosseno ao seno, né? Multiplicamos aqui o 4. E aqui também a mesma coisa, integral do cosseno ao seno de 8x. Fazemos a multiplicação aqui, né? E nós temos a constante c. Então, basicamente, esse é o processo quando nós temos esses casos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as integrais, né? Tangente elevado a n de u du e integral da cotangente elevado a n de u du, onde n é um inteiro positivo, né? Assim como no outro exemplo. Na preparação do integrando, usamos as identidades. Então, aqui, ó, parte mais importante.
eu tenho tangente ao quadrado de u igual a secante ao quadrado de u menos 1, e a cotangente ao quadrado de u igual a cossecante ao quadrado de u menos 1. Né? Então, esses aqui são as identidades que eu vou utilizar. Os artifícios são semelhantes aos usados nas seções anteriores. Então, nós temos que a tangente elevada a n de u vai ser igual a tangente elevado a n menos 2 vezes u, vezes tangente ao quadrado de u. Né? Então, isso aqui vai ser igual a tangente a n menos 2 vezes u, multiplicado pela secante ao quadrado de u menos 1. Né? E o mesmo para outra identidade, a cotangente elevado a n de u igual a cotangente elevado a n menos 2 de u vezes cotangente ao quadrado de u. E aí nós substituímos aqui. Então, no primeiro exemplo, calcular as integrais. Integral da tangente ao cubo de 3θ em relação a θ. Então, preparando ou integrando, temos o seguinte. Tangente ao cubo de 3θ vai ser igual a tangente de 3θ vezes tangente ao quadrado de 3θ. Isso aqui a gente apenas separou, né? E para ficar com o mesmo expoente. Então, aqui no caso seria elevado a 1, né? E aí 1 mais 2, 3. Então, nós apenas separamos aqui. Fizemos uma manipulação, né? Para que a identidade possa ser aplicada, né? No caso, exatamente aqui, ó. Tangente ao quadrado de 3θ vai ser secante ao quadrado de 3θ menos 1, né? Como mostra a identidade. Então, fazendo as devidas multiplicações, tangente de 3θ, secante ao quadrado de 3θ menos tangente de 3θ. Então, isso aqui é o que eu vou integrar, né? Então, eu tenho que a integral da tangente ao cubo de 3θ dθ vai ser igual à integral de tudo isso aqui que eu encontrei em relação a θ. E aí, a gente calcula a integral, né? Nós aqui tiramos as frações, né? Tiramos, os valores que estão multiplicando, nós colocamos para dentro, para fora da integral, né? E realizamos a integração usando a tabela, né? Então, aqui a gente obtém 1/6 da tangente ao quadrado de 3θ mais 1/3 vezes o ln do cosseno de 3θ, isso tudo mais a constante c. O segundo exemplo agora é a integral da cotangente à quarta de 2x dx. Então, de novo, preparando e integrando, nós separamos em 2 aqui, né? Que no caso acaba sendo a mesma coisa. Cotangente ao quadrado de 2x vezes cotangente ao quadrado de 2x. É a cotangente ao quadrado, é a cotangente, né, de 2x elevado a 2 mais 2, que é 4. Aí aqui, isso para aplicar a identidade, a propriedade, né? Então, no lugar da cotangente ao quadrado de 2x, vem, né, cossecante ao quadrado de 2x menos 1, pelo que a gente viu assim. Aí, multiplicamos, né, fazemos aqui a distributividade, né? Multiplicamos, depois substituímos de novo cotangente ao quadrado de 2x pela cossecante ao quadrado de 2x menos 1. E aqui, tirando do parêntese, nós obtemos a equação que será efetivamente integrada, né? Que é essa daqui. Cotangente ao quadrado de 2x e, né, multiplicado pela cossecante ao quadrado de 2x menos cossecante ao quadrado de 2x mais 1. Então, aqui colocamos para integrar em relação a x e obtemos aqui isso como essa equação aqui como resposta, né? Tudo isso daqui com a constante c. Bom, agora as integrais, né? Próximo tópico, as integrais secante a n de u du e cossecante a n de u du quando n é um inteiro positivo. Então, essas integrais, né, para o caso de n ser um número par, são resolvidas utilizando as identidades que nós já vimos, 5 e 6, né? No caso, nós temos aqui, ó, as identidades que nós vimos anteriormente, né? 5 e 6, aqui nós temos 2 e 3, né? E as últimas que nós vimos, a 4 e a 5. Bom, então aqui temos o seguinte: secante a n de x vai ser igual a secante ao quadrado de x elevado a n menos 2 sobre 2 vezes secante ao quadrado de x. Aí aqui nós usamos a identidade, né? Eu vou ter tangente ao quadrado de x mais 1 elevado a n menos 2 sobre 2 vezes secante ao quadrado de x. A mesma coisa para a cossecante, né? Elevado a n, que vai ser igual a... Aí eu faço a substituição pela identidade,
Cossecante ao quadrado de 2 de x, né? Elevado a n menos 2 sobre 2, e isso vezes a cossecante, né? E aí nós obtemos essa equação como resposta. Quando n for ímpar, devemos aplicar o método da integração por partes. Então, até aqui nesse ponto, né, nós ainda utilizamos a integração por partes. Então, aqui ele traz alguns exemplos, né, que são, os casos são similares, né, ao que nós já vimos, muda apenas algumas aplicações, né, mas é basicamente a mesma coisa. Você utiliza a identidade, né, fazendo a substituição. Nesse caso aqui, integração por partes, né? Aí nós fazemos a substituição, depois integramos cada um e no final, né, a gente obtém aí a constante, né? A integral ou toda a equação junto com a constante. Bom, agora, nesse caso aqui, mais uma propriedade, né? Quando a tangente de u elevado a m vezes secante de u elevado a n du, e a mesma coisa para a cotangente, né? E quando m e n são inteiros positivos. Então, aqui, quando m for ímpar ou n for par, podemos preparar o integrando para aplicar o método da substituição, que a gente viu até agora, né? Quando m for par e n for ímpar, a integral deve ser resolvida por integração por partes. Os exemplos que seguem ilustram os diversos casos. Então, aqui nós temos primeiro o método da substituição e integração por partes. Se m for ímpar e n for par, substituição. Se m for par e n for ímpar, integração por partes. Basicamente isso, aqui ele traz alguns exemplos para nós, desses casos, né? Olha aqui, eu tenho m par e n ímpar, né? Como ele fala aqui para nós. Eu tenho nesse caso aqui o m ímpar, né? E o n ímpar também. Então a gente usa, né, o método da substituição ou a integração por partes para todos os exemplos aqui, né? Agora nós temos fórmula de redução ou recorrência. O método de integração por partes pode ser usado para obtermos fórmulas de redução ou recorrência, né? Redução ou recorrência. A ideia é reduzir uma integral em outra mais simples do mesmo tipo. A aplicação repetida dessas fórmulas nos levará ao cálculo da integral dada. As mais usadas são... Então, aqui nós temos uma tabela, né? Nós temos aqui reunidas todas as propriedades, todas as fórmulas que nós precisamos, né, para utilizar o método da redução ou da recorrência, né? Então, as mais usadas são essas aqui. Seno elevado a n de u du vai ser igual a menos 1 sobre n vezes seno elevado a menos 1 de u, né? Cosseno de u mais n menos 1 sobre n. E a integral de seno elevado a n menos 2 vezes u du. Então, nós temos para o seno, para o cosseno, para a secante e para a cossecante. Todas aqui as fórmulas mais usadas, né, de redução. Então, aqui nós temos a demonstração, né, do que foi exemplificado agora, né, que foi apresentado agora. E aqui começam, né, os exemplos. Então, primeiro exemplo, aplicar uma fórmula de recorrência para calcular a integral. Integral do seno de 2x dx elevado à quinta potência. Então, utilizamos a substituição. 2x vai ser igual a u, né? E aí a derivada de u vai ser 2 dx. Então, nós temos o seguinte, integral do seno à quinta de 2x dx vai ser 1 sobre 2, né? Vezes o seno à quinta de u du. Pegamos o 2 e colocamos para o outro lado da integral. Então, aqui, ó, nós temos 1 sobre 2 e aí... menos 1 sobre 5, né, vezes seno à quarta de u. No caso, utilizamos aqui a propriedade, né, o 5 passou aqui multiplicando, nós reduzimos uma unidade no expoente. Então, seno à quarta de u, aí vezes o cosseno de u, mais 4 sobre 5, né, seno ao cubo de u em relação a u. Então, isso aqui é basicamente... a aplicação da integração por partes nesse caso, né? Então, como consequência, nós temos aqui menos 1 décimos, né? Vezes o seno à quarta de u, cosseno de u, mais 2 quintos, vezes menos 1 terço, vezes o seno ao quadrado de u, cosseno de u, mais 2 terços. Isso aqui basicamente manipulação, né? Nós fazemos a integral, nós estamos realizando aqui as devidas multiplicações da integral várias vezes até obter uma equação irredutível, né? Então,
No final, aqui nós temos menos 1 sobre 10, seno a quarta de 2x, cosseno de 2x, menos 2, 15 avos, seno ao quadrado de 2x, cosseno de 2x, menos 4, 15 avos, cosseno de 2x mais a constante c, né? Muito bem. Agora, integração de funções envolvendo seno e cosseno de arcos diferentes, né? Muito bem. As identidades trigonométricas, então aqui nós temos seno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B, cosseno de A, cosseno de B. São as identidades, então isso aqui é fixo, né? Isso aqui é fixo. Eu tenho que seno de A, cosseno de B vai ser 1 sobre 2 vezes o seno de A mais B, mais o seno de A menos B. Depois, seno de A vezes seno de B é 1 sobre 2, cosseno de A menos B, menos cosseno de A mais B. E, por fim, o cosseno de A, cosseno de B vai ser 1 sobre 2 vezes o cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B. Né? Muito bem, então esse daqui é o mais diferenciado, né? Que tem a subtração no primeiro caso, né? No primeiro parêntese, e soma no segundo parêntese. Então, essas identidades, elas auxiliam na resolução de integrais envolvendo seno e cosseno de arcos diferentes. Então, temos os exemplos. Primeiro exemplo, calcular as integrais. Então, aqui eu tenho integral do seno de 4x vezes o cosseno de 2x dx. Então, usando a propriedade, vamos preparar o integrando. Nós temos o seguinte, seno de 4x cosseno de 2x vai ser 1 sobre 2, seno de 6x mais seno de 2x. A gente está aplicando essa propriedade aqui, ó. Aqui eu tenho seno de A, cosseno de B, né? Então, eu estou utilizando a propriedade, que é 1 sobre 2, seno de A, né? Mais, seno de A mais B, né? Depois mais seno de A menos B. Então, eu apliquei a propriedade, né? Então, a gente até coloca aqui, ó, aplicação da propriedade. Aplicação da propriedade. Então, logo, né, nós temos o seguinte. O seno de 4x vezes o cosseno de 2x dx, a integral disso, né, vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a integral disso que nós obtivemos aqui. Seno de 6x mais seno de 2x dx. Então, 1 sobre 2 vai ser, e aí nós separamos pela propriedade, né, seno de 6x dx mais integral do seno de 2x dx. Aí aqui nós resolvemos por partes, né? Nós resolvemos cada um. Primeiro, a integral do seno de 6x, que vai ser integral do seno menos o cosseno, né, de 6x. E 1 sobre 6, que é a propriedade da trigonometria. Depois, né, a integral do seno menos o cosseno. Integral do seno é, né, o cosseno negativo, de 2x, e aí 1 sobre 2 aqui, propriedade também, mais a constante c. Reduzimos aqui, né, fazendo as multiplicações, e como resposta nós temos menos 1/4 vezes 1/3 do cosseno de 6x mais cosseno de 2x mais o nosso c, né? Muito bem. Segundo caso, integral do seno de 5x vezes o seno de 2x dx. Bom, então aqui é o seguinte, nós vamos utilizar a propriedade que envolve seno e seno, né? Então, primeiro nós temos 1 sobre 2 vezes a integral. E aí, pela propriedade, né, eu sei que vai ser a menos b, né, depois a mais b. Então, cosseno de 3x menos cosseno de 7x dx. Colocamos como integrais separadas, resolvemos as integrais e essa aqui é a nossa resposta final, né? 1 sobre 2, né, meio, 1/3 do seno de 3x menos 1/7 do seno de 7x mais a constante c. Então, o último exemplo, né, nós temos a integral do cosseno de 5x vezes o cosseno de 3x dx. Então, usando a outra propriedade, que é do cosseno, duas vezes, né, nós temos cosseno de 5x, cosseno de 3x dx, integral, né, disso, vai ser igual a 1 sobre 2, e aí a mais b, depois a menos b. Né? Então, cosseno de 8x, que no caso é 5 mais 3, cosseno de 2, 5 menos 3, né, em relação a x. Separamos em duas integrais, resolvemos pela tabela de integração e obtemos aqui 1/4 vezes 1/4 do seno de 8x
mais seno de 2x mais a minha constante c, né? Muito bem. Então, agora, nós temos aqui um outro tópico, né, que é a integração por substituição trigonométrica. Muito bem. Então, vamos lá. Muitas vezes, substituições trigonométricas convenientes nos levam à solução de uma integral, se o integrando contém funções envolvendo as expressões. E aí nós temos raiz de a ao quadrado menos u ao quadrado, raiz de a ao quadrado mais u ao quadrado, ou raiz de u ao quadrado menos a ao quadrado, onde a é maior que zero. É possível fazermos uma substituição trigonométrica adequada. Então, as figuras nos sugerem tal substituição. Aí aqui é o seguinte, nós temos um triângulo retângulo, porque aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, né? Eu tenho que a hipotenusa é A, o cateto oposto é U e o cateto adjacente ficou sendo o quê? Ficou sendo exatamente a raiz, né, de A ao quadrado menos U ao quadrado, que é essa primeira expressão aqui, né? Para esse caso. No segundo caso, nós temos o seguinte, nós temos a hipotenusa sendo a raiz de u ao quadrado mais a ao quadrado, né? Eu tenho que o cateto oposto é u, o cateto adjacente é a, né? E aqui no meu terceiro caso, a hipotenusa é u, cateto adjacente é a, então o cateto oposto acaba sendo a raiz de u ao quadrado menos a ao quadrado, né? Então, isso daqui é a aplicação da substituição, né? Sabendo que a é maior que zero. Então, primeiro exemplo, a função integrando envolve raiz de a ao quadrado menos u ao quadrado. Então, aqui é o seguinte, nesse caso, nós usamos u igual a vezes o seno de θ. Então, nós substituímos u, né, por a vezes o seno de θ. Então, o du vai ser a derivada disso aqui, que é a vezes o cosseno de θ, né? Supondo que θ é maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2, nós temos o seguinte. Eu vou substituir a ao quadrado continua ele mesmo, menos u ao quadrado passa então a ser a ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Né? Então, aqui eu tenho raiz de a ao quadrado vezes, e aí eu utilizo a propriedade, a identidade, né? Que vai ser 1 menos seno ao quadrado de θ. Aí aqui nós fazemos a multiplicação, né? Fazemos aqui a multiplicação e temos raiz de a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Cortamos aqui a raiz, né? E nós teremos a vezes o cosseno de θ. Muito bem. Agora, a função integrando envolve raiz de u ao quadrado mais a ao quadrado. Bom, nesse caso, usamos u igual a vezes a tangente de θ. Então, o du vai ser a vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Né? Então, nós temos aqui a substituição e aqui a derivada dessa substituição que eu fiz, né? A derivada de a vezes tangente de θ. Então, supondo que θ é maior que menos π sobre 2 e menor que π sobre 2, como no outro exemplo, então nós temos o seguinte, a ao quadrado continua da mesma forma, substituímos aqui, né? O u ao quadrado, aliás, por a tangente de θ, tudo elevado ao quadrado, né? Depois usamos a identidade, fazemos aqui a associativa, né? A distributiva, aliás, e tiramos da raiz quadrada, né? Então, a gente fica com a vezes a secante de θ, né? Aqui temos um terceiro exemplo que segue o mesmo caso, né? Segue aqui a mesma ideia, o mesmo raciocínio, né? Substituímos, calculamos a derivada, nós sabemos aqui o limite, né? O limite nesse caso já é um pouco diferente. Nós substituímos, depois aplicamos a identidade, né? Fazemos a multiplicação e obtemos aqui o resultado final fazendo a eliminação da raiz quadrada, né? Então, nós já chegamos aqui no primeiro exemplo, calcular as integrais, e aí eu tenho raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 2x ao quadrado dx. Bom, nesse exemplo, nós temos que x é igual a 3 vezes o seno de θ. Nós vamos usar isso, né? Então, o meu dx vai ser 3 cosseno de θ dθ. Dx, nesse caso, é a derivada, né? Então, assim nós temos o seguinte.
Raiz de 9 menos x ao quadrado vai ser igual a 3 vezes cosseno de θ, né? Quando θ é maior ou igual a menos π sobre 2 e quando θ é menor ou igual a π sobre 2. Então, logo, nós substituímos aqui, né? Eu tenho 1 sobre 2 vezes 3 cosseno θ, 9 cosseno quadrado de θ, vezes 3 cosseno de θ de θ. Né? Aí aqui aplicamos a propriedade lá da tabela de integração, né? Depois aplicamos a identidade, né? Calculamos a integral desses dois, né? Tanto da cossecante ao quadrado quanto do 1 e adicionamos a constante c, né? Então, agora para finalizar, devemos agora escrever este resultado em termos da variável original x. Então, sabendo que se x é igual a 3 vezes seno de θ, e θ tem esse limite, então θ vai ser igual ao arcosseno de x sobre 3. E observando a figura, né, nós temos que cotangente de θ vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x. Portanto, agora fazendo a substituição, né, colocando aqui o arcosseno de x sobre 3, nós obtemos aqui 1 sobre 2 vezes, né, menos raiz de 9 menos x quadrado sobre x, menos o próprio arcosseno de x sobre 3 mais c. Né? E essa é a resposta que nós temos aqui nessa integral.